Olá! Hoje o Conexões discute mais uma vez a cidade de Goiânia. E o tema agora é a mobilidade urbana sustentável. Mas antes, você também acompanha outras matérias. O glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico da pessoa e chega, na maioria dos casos, sem aviso prévio. O ensino à distância, conhecido como EAD, cresceu muito nos últimos 13 anos. O projeto, no ano de 2010, já contava com cerca de 1,7 milhão de vagas para ensino superior no país. Goiânia é uma cidade ainda jovem, que acaba de fazer 80 anos, mas que já apresenta grandes contradições. Você sabe o que é o glaucoma? Tem ideia de como tratar esta doença? Entenda um pouco mais sobre este problema de saúde agora no Conexão Viva Melhor. Glaucoma, eu descobri que a minha família tinha 2 tias. Aí meu olho começou a doer como os delas doía e eu procurei um médico. Aí descobriu que era glaucoma mesmo. Eu quase operei ele, mas a pressão dele foi alta demais. Na época, há 20 e tantos anos atrás, não fazia cirurgia com a pressão dele muito alta. O médico que me atendeu. Aí fui perdendo a visão. Aí depois que eu perdi ele, aí o outro ficou bom, muitos anos. Até com mais ou menos 12, 13 anos por aí, que eu comecei a sentir os mesmos sintomas que eu sentia. Não doía tanto igual o outro doía. Mas já estava doendo e senti que já não estava bem. Aí eu procurei o médico. O glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico da pessoa e chega, na maioria dos casos, sem aviso prévio. As dores sentidas pela dona Geraldina eram um sinal de que a doença estava em estágio bem avançado. A gente fala glaucoma, dá a impressão que é uma doença, mas glaucoma é um grupo de doenças. Então, a maior parte dos glaucomas, eles não têm sintomas, não dá sintomatologia. Não tem dor, o olho não arde, a visão não cai, até em estágios muito avançados, quando começa a trombar, ela bater nas laterais da casa, bate a perna, bate o joelho, porque o campo visual está diminuindo. E é só em estágios muito avançados em que vai correr a cegueira da doença, ou seja, já vai estar perdendo a visão em decorrência do glaucoma. Existem alguns subtipos do glaucoma que cursam com dor nos olhos, náuseas, vômitos, a luz vai te incomodar, mas isso é a minoria. Para o médico, um dos maiores problemas para o tratamento do glaucoma não é a complexidade da doença, mas sim a falta de prevenção da população. Por isso que a gente frisa, é muito importante exame de rotina. Se a população permanecer, continuar indo ao oftalmologista de rotina, a chance da cegueira por glaucoma, que na verdade o que a gente não quer? Que a pessoa tenha perda de qualidade de vida em decorrência da doença. Isso vai cada vez diminuindo, a gente consegue impedir esse acontecimento. Para a dona Geraldina, essa prevenção poderia ter impedido que ela ficasse cega do olho esquerdo. Eu poderia nem ter perdido o outro olho também, né? Porque é muito difícil para a gente, assim, acostumado a fazer tudo. Perder uma visão fica, assim, difícil. Como a doença atinge o nervo óptico, ela ainda não tem cura, mas a expectativa é que em poucos anos esta possa ser uma alternativa para a população. Hoje o Conexões estreia um novo quadro, o Conexão Financeira, que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre economia. Para começar, você fica sabendo mais sobre a alta e a queda do dólar. Quando existe uma oferta muito grande de moeda norte-americana no mercado brasileiro, e essa oferta ela vem através de venda de bens e serviços para o exterior, tá? Pessoas do exterior que aplicam no Brasil, aplicam recursos no Brasil, investimentos. Então, quando há um volume muito grande de entrada de dinheiro no país norte-americano, né? Então a tendência então que aumente a oferta e, consequentemente, o valor do dólar norte-americano em relação ao real, ele fica mais baixo. Então ocorre que uma valorização do real em relação à moeda norte-americana. Agora, quando ao contrário, quando há saída da moeda norte-americana, então vai reduzir o quê? Ocorre uma redução então da oferta da moeda norte-americana no mercado. Então o que vai acontecer? Então a tendência é que o valor do dólar fique mais alto se comparado então com a moeda nacional.
Tá? Então, com isso, o real passa a ter uma desvalorização. Então, repetindo, somente resumindo, quando existe uma oferta muito grande da moeda norte-americana no Brasil, então reduz o preço da moeda, reduz o preço do dólar e, consequentemente, o valor do real fica mais valorizado. Então, há uma valorização do real. E, ao contrário, quando há uma redução da oferta do dólar norte-americano no mercado, tá? Então o valor do real ele fica numa situação de desvalorização, porque o dólar norte-americano tende a ter um preço mais acentuado comparado com a moeda nacional nossa, que é o real. Ainda hoje, o Conexões traz um debate sobre os entraves e possíveis soluções da mobilidade urbana sustentável em Goiânia. E no próximo bloco você acompanha mais uma matéria do quadro Conexão Universitária. O tema desta vez é a educação à distância. Já estamos de volta e você acompanha agora uma matéria do quadro Conexão Universitária. Uma aluna de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG fala sobre a educação à distância. O ensino à distância, conhecido como EAD, cresceu muito nos últimos 13 anos. O projeto, no ano de 2010, já contava com cerca de 1,7 milhão de vagas para ensino superior no país. A coordenadora pedagógica do CIAR, da Universidade Federal de Goiás, Kellen Prado, disse que para suprir as necessidades do EAD, sobretudo na problemática de professores, ainda há muito o que fazer. Eu diria que, basicamente, nós temos problemas mais relacionados à questão das políticas, né, para a educação à distância e essa relação complicada, né, da dimensão pedagógica e do financeiro. Eu acho que se a gente conseguisse resolver isso, a gente teria um curso de melhor qualidade. Se a gente conseguisse também um pouco aproximar essas três figuras, né, do professor online, que estão divididas, né, em três pessoas diferentes em contato com o aluno, se a gente conseguisse também diminuir as dificuldades dessa relação, eu acho que a gente teria uma melhora grande na educação à distância. A questão da pesquisa, né, isso tem sido debatido também nos fóruns, das instâncias, né, superiores aqui na UFG, da nossa dificuldade de trazer esse aluno também da EAD para o envolvimento com a pesquisa, né, que nós acreditamos que essa relação pesquisa, ensino e extensão, né, garantir, né, que o aluno tenha acesso a essas três dimensões do processo de ensino-aprendizagem na universidade seria muito importante. A orientadora do EAD, Alessandra Fernandes, disse que é possível desenvolver as atividades com os alunos e desenvolver discussões. A gente tenta ao máximo minimizar essas problemáticas que tem em relação a um curso à distância. Então, as dúvidas que ele tem, a gente tenta dialogar, a gente abre fóruns para poder fazer debates com os alunos de um tema específico. Então, esses debates, eles podem comentar os outros alunos, comentar o que o professor falou, o professor dá um feedback para ele, sustentar. Então, eu acho que o curso à distância, ele vem para suprir uma necessidade, que é a necessidade de formação dessa pessoa, e ela não tem esse tempo. No início, o EAD foi visto como uma solução para suprir a falta de professores no país. No entanto, ainda há muito a melhorar para alcançar essa meta. O estudante de artes cênicas via EAD, o Weiber Rodrigues, disse que é preciso dedicação, mas que acha possível o aluno ter um bom aproveitamento do curso. Eu escolhi EAD por conta do tempo, porque para fazer um curso em EAD eu não preciso me deslocar. A pessoa tem que se dedicar ao máximo, ela tem que dedicar tempos além daquele que são exigidos para a resolução das atividades. A coordenadora do CIAR ressaltou também que, apesar de o EAD estar longe de ser a melhor opção de ensino, é possível tornar esse método algo ideal para quem precisa trabalhar e quer ter uma formação acadêmica. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br.
E o Conexões continua falando sobre educação e também sobre cultura. Isso porque você fica agora com as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que estão acontecendo na nossa cidade. Nesta segunda-feira terá a apresentação do espetáculo Olho, no Teatro Goiânia Ouro. A peça é uma adaptação do conto Coração Delator, de Edgar Allan Poe, e tem como objetivo a tentativa de manter a narrativa do conto, que o autor do livro propõe na maioria de suas obras. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. Na quarta-feira, às 7 horas da noite, no Centro de Eventos Ricardo Freu Abu Faisal, será a abertura do 19º Congresso Nacional de Jovens Empreendedores. Este é um evento realizado pela Confederação Nacional de Jovens Empresários, juntamente com a Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás e demais instituições do Fórum de Jovens Lideranças Empresariais de Goiás. Para maiores informações, acesse www.19conage.com.br. Na sexta-feira, no Anfiteatro do Instituto de Química da UFG, no campus Samambaia, será realizado o primeiro workshop em avanços recentes em métodos de separação do Centro-Oeste. O workshop tem como objetivo a aproximação, o diálogo e a discussão entre profissionais, docentes, pesquisadores, graduados e pós-graduados sobre os recentes avanços em métodos de separação. No próximo bloco, você acompanha mais um debate do Conexões, que desta vez discute a mobilidade urbana sustentável na cidade de Goiânia. Quem vai falar sobre este assunto é o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Neucivone de Mello, e também a professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG, Érica Kneib. Goiânia fez 80 anos e por isso o Conexões de hoje vai debater a cidade, principalmente os problemas e as possíveis soluções da mobilidade urbana sustentável. E para falar mais sobre este assunto, estão aqui no estúdio do Conexões o secretário de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Neucivone Mello. Olá, muito obrigada novamente por estar aqui, secretário. Eu que agradeço a oportunidade. A gente também conversa com a professora Érica Kneib, que é da Faculdade de Artes Visuais, professora do curso de Arquitetura aqui da UFG. Obrigada também, professora, por estar aqui novamente no Conexões. Obrigada a vocês pela oportunidade. Bom, mas antes da gente começar o debate, você assiste agora uma matéria falando um pouco mais sobre a cidade de Goiânia. Goiânia é uma cidade ainda jovem, que acaba de fazer 80 anos, mas que já apresenta grandes contradições. É uma cidade com grande qualidade de vida, mas que é aproveitada somente por alguns, já que a desigualdade social e econômica marca a realidade da capital. Goiânia é uma metrópole novíssima, ela se tornou metrópole em 1980. É uma cidade, em termos de metrópole, muito nova comparada com as da Europa e do chamado Velho Mundo. Mas ela tem problemas universais da metrópole. Ela é desigual porque há uma concentração de renda exatamente provocada pela economia, o agronegócio que concentra renda, que concentra terra. E aí, nesse sentido, o acesso a alguns objetos culturais e sociais da cidade é vedado a um conjunto enorme de população. Apesar de ter sido planejada, a cidade cresceu de forma rápida e desordenada. E hoje tem problemas de grandes metrópoles. É uma confusão nos endereços, é uma confusão nos bairros, é uma confusão na história do planejamento desplanejado da cidade, que quer dizer, tem uma história, quer dizer, é uma cidade planejada que só pôde crescer desplanejando-se. E depois teve que restaurar esse planejamento nas condições do desenvolvimento urbano brasileiro, que são resistentes a qualquer tipo de planejamento.
O principal destes problemas é a mobilidade urbana. As dificuldades de se movimentar pela cidade afetam diariamente a vida de quem vive na capital goiana. Os trabalhadores, quando chegam a Goiânia, evadem para os municípios e cria um tecido urbano que estabelece uma relação com Goiânia, fragmenta o tecido urbano. Os índices, esse crescimento é altíssimo. Esse crescimento é um dos mais altos do Brasil, como é a urbanização de Goiás. A tendência, então, é o problema de mobilidade urbana se agravar e aí não há uma solução setorial. Fala, por exemplo, em metrô, pode-se falar em ônibus elétricos, mas se o índice de crescimento ele continua e ele se cresce evadindo da própria cidade para o entorno, esses problemas se agravam, como da empregabilidade, como da violência. Ou seja, a tendência aponta para um crescimento do tecido geral da região metropolitana de Goiânia. E a solução? Militarizar para vedar a violência. Colocar mais ônibus, essas são soluções paliativas, né? Porque, na verdade, ao olharmos esse crescimento, nós estamos enxergando como Goiás se insere na economia nacional e na economia mundial. Bom, para começar, secretário, o senhor que veio no nosso primeiro programa desse ano, na estreia da nova etapa, vou fazer a mesma pergunta para o senhor. Qual seria a avaliação a respeito da cidade de Goiânia, quais seriam os problemas dessa cidade que fez 80 anos e também os avanços, as qualidades da capital? Bom, Goiânia é uma excelente cidade. Eu, por exemplo, adotei Goiânia como a minha terra, não sou natural de Goiânia, mas embora seja uma ótima cidade, que é reconhecida por todas as pessoas que vivem aqui, Goiânia também tem muitos problemas e, conforme já é de amplo conhecimento, esses problemas estão focalizados em alguns pontos, principalmente a questão da mobilidade urbana, da segurança, da qualidade do ensino, da assistência à saúde. Então são problemas decorrentes, primeiro, de um excesso de demanda. A cidade teve um crescimento muito rápido nas últimas décadas e o poder público não conseguiu oferecer na mesma velocidade as soluções, né, para esses problemas do dia a dia da população. Oi, você, professora, como habitante, também como professora que estuda todas essas questões a respeito da mobilidade, quais seriam os pontos positivos e negativos de Goiânia? Acredito que a cidade tem diversos pontos positivos, como colocou o secretário, a qualidade de vida aqui ainda é superior a muitas outras cidades, mas Goiânia também passou pelo processo de crescimento populacional, né? E por um processo de planejamento que vem desde o início da cidade, que infelizmente não foi implementado na sua plenitude. Então você tem vários planos diretores, vários processos de planejamento e, principalmente, se a gente for focar no plano diretor de 2007, muitas diretrizes ainda não foram implantadas, a exemplo dos corredores estruturantes, que preconizavam uma infraestrutura para o transporte público funcionar de forma mais adequada. Isso não aconteceu. Então, a gente sabe que a cidade cresce a uma velocidade muito grande, nem sempre a infraestrutura ou a qualidade de vida consegue perseguir todos os seus objetivos. Mas acho que Goiânia ainda tem muitas qualidades e é uma cidade que tem, no geral, poucos problemas se comparada a outras cidades. Então ainda está em tempo da gente consertar e realmente ter a qualidade de vida que a gente merece. Bom, secretária, a professora falou um pouquinho do planejamento. Goiânia é uma cidade inicialmente planejada, totalmente planejada, e ao longo dos anos parece que esse planejamento foi ficando um pouco esquecido. Como que uma cidade que foi planejada, atualmente encontra tantos problemas como, por exemplo, excesso de carros, problemas no transporte coletivo também? Esse é um fenômeno que nós chamamos de crescimento sob pressão. Então, o planejamento, ele nunca consegue prever todas as possibilidades. Então, vou dar um exemplo aqui da região noroeste de Goiânia, que hoje ela tem em torno de 350 mil habitantes. Essa região ela nasceu a partir da migração, do fluxo migratório do campo para a cidade.
as pessoas chegaram aqui, invadiram as terras e criaram os bairros, né? Então nós temos hoje grandes problemas dos chamados assentamentos irregulares. E isso é impossível você prever. Então essa onda que ela aconteceu principalmente na segunda metade do século XX, ela trouxe uma explosão das cidades. E o poder público, embora saiba o que deve ser feito está previsto nos planos diretores, nos planejamentos que se fazem periodicamente. Entretanto, a capacidade de executar, ela não acompanha com a mesma velocidade. Então, a prefeitura sabe o que deve ser feito, só que ela não consegue fazer no mesmo ritmo do que as coisas acontecem na prática. Mas esses problemas também estão em outras áreas, as áreas centrais atualmente, não só nessas áreas onde houve essa ocupação urbana, essa ocupação irregular. Sim, é porque uma coisa leva a outra, né? Então a questão do automóvel, por exemplo. Hoje, Goiânia tem uma frota de veículos, uma das maiores do Brasil proporcionalmente ao número de habitantes. Então a infraestrutura que deve ser feita, do ponto de vista de você melhorar as vias, de ter melhor sinalização, isso é impossível você fazer na mesma velocidade. Impossível, eu digo assim, em função dos recursos que hoje o município dispõe. Então hoje todas as grandes cidades brasileiras, elas carecem de recursos suficientes, né, para executar as demandas que a cidade possui. Posso só fazer uma complementação? Sim. É isso que o secretário falou, acredito seja muito importante, né? As cidades cresceram e nem sempre se tem os recursos necessários para o provimento de infraestrutura. Mas a gente já tem uma série de instrumentos, e a Lei da Mobilidade é um deles, que trazem maneiras do município arrecadar e conseguir investir na questão da infraestrutura e da mobilidade urbana, né? A Lei da Mobilidade cita, por exemplo, a cobrança de estacionamentos, né? Você pode cobrar estacionamentos em áreas públicas, inclusive, e reverter esse recurso na melhoria do transporte público, em ciclovias, em melhoria de calçadas. Então, assim, os municípios precisam se reinventar realmente na questão do recurso, né? Mas acredito que seja possível, e você tem hoje uma série de leis e de regulamentos que permitem isso de uma forma mais objetiva do que no passado. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco você continua conferindo esse debate a respeito de Goiânia, principalmente sobre a mobilidade urbana na cidade. Estamos de volta com Conexões, que hoje debate a cidade de Goiânia, principalmente os problemas e as possíveis soluções para a mobilidade urbana sustentável. Quem fala com a gente sobre este assunto é o secretário de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Neusilvone Melo, e também a professora do curso de Arquitetura da UFG, Érica Kneib. Bom, professora, a senhora fez um estudo sobre a mobilidade urbana sustentável de Goiânia, a gente até fez um programa especial sobre esse estudo na nossa primeira temporada. O que a senhora avalia que seriam as possíveis soluções para esses problemas, principalmente influenciar a população a usar veículos mais sustentáveis, a melhorar o transporte coletivo, fazer com que as pessoas, como o secretário mesmo disse, não tenham tanto essa vontade do carro, esse desejo de usar o carro em Goiânia? O que a senhora apontaria aí como soluções? Hoje, em nível mundial ou mesmo em nível nacional, as soluções para a mobilidade elas não diferem tanto assim, né? No geral, elas são muito similares. O grande desafio está em pegar essas diretrizes, né, e trazer para a especificidade do município e conseguir traduzir na melhoria da mobilidade efetivamente. Hoje a gente trabalha com 4 diretrizes principais. A primeira delas é a priorização ao transporte público coletivo, né? Os corredores preferenciais e exclusivos são indispensáveis, fundamentais, tanto para o próprio usuário do transporte público quanto para a fluidez da cidade como um todo, né, das vias como um todo. A segunda é a priorização dos modos coletivos, dos modos não motorizados, né? O andar a pé e o andar de bicicleta tem que ser uma prioridade com qualidade, é o que a gente chama de pensar na cidade para as pessoas e não para os veículos. E um terceiro ponto é o que a gente chama de fortalecer as centralidades,
né, favorecer que áreas da cidade cresçam e se fortaleçam para evitar esses deslocamentos pendulares a grandes distâncias. Então, favorecer que as pessoas morem e trabalhem nas proximidades, né, evitar que todo mundo saia de manhã de casa e vá ao centro e de tarde todo mundo retorne do centro para suas casas de veículos motorizados individuais. E, por fim, a restrição ao automóvel. Né, essa questão de, se eu tiver um transporte público de qualidade, eu deixo meu carro na garagem. Isso não é verdade, a maioria das pessoas não faz isso. Então as pessoas começam a migrar de modo de transporte quando você tem algum tipo de restrição. E aí a gente volta a destacar, né, a questão da cobrança dos estacionamentos, o respeito à legislação, a fiscalização, seja ela eletrônica, seja ela feita por meio de agentes. Então isso tudo é um ciclo que se fecha, né, nessas 4 diretrizes, nessas 4 ações e tende a melhorar realmente a mobilidade. Agora, da diretriz, né, virar projeto, virar obra, ser implementado e ser uma ação efetiva, está o grande desafio hoje das nossas gestões. Bom, secretária, a Prefeitura vem fazendo algumas dessas medidas, como a criação de vários corredores, a implementação de ciclovias em alguns pontos. Como é que a senhora avalia isso tudo? A senhora acredita que está se iniciando um processo? Acredito que sim. Nós trabalhamos em concordância com essas diretrizes que a professora Érica citou. Isso já faz parte do nosso plano de governo. Inclusive, essas diretrizes foram sugeridas pelo Fórum da Mobilidade e foram acatadas, né, pela equipe de plano de governo, e nós trabalhamos nesta perspectiva. O que a gente pode criticar hoje é a velocidade com que isso está acontecendo. Então, é muito mais lento do que nós gostaríamos que fosse. A questão, por exemplo, dos corredores. Os corredores já estão previstos no plano diretor de 2007, mas somente agora que eles começam a ter um ritmo de implantação, e nós queremos, né, até o final dessa gestão, fazer com que todos os corredores previstos no plano diretor estejam efetivamente implantados. A questão, por exemplo, do pedestre. Eu considero fundamental, por exemplo, um plano de melhoria de calçadas em Goiânia, porque todo mundo, de um certo momento do dia, ele é pedestre. E para isso, para que esse deslocamento seja feito de uma forma tranquila, é preciso que nós tenhamos boas calçadas. E em Goiânia, nossas calçadas são horríveis, né? Então, hoje, a calçada é vista como uma questão do proprietário do imóvel. Mas há uma mudança nesse conceito, fazendo com que a calçada seja vista como parte da via pública. Então, a Prefeitura tem e deve o dever de intervir nas calçadas para que elas sejam caminháveis, vamos assim dizer, né? E a questão de estimular os outros meios de transporte, nós somos completamente a favor e temos planejamento para implantar. Por exemplo, em Goiânia, a bicicleta pública, aquela bicicleta que a pessoa usa, pega em um lugar, deixa em outro local. Então, esse modelo de compartilhamento de bicicleta, nas cidades onde ele tem sido implantado, tem sido um fator importante na melhoria da mobilidade da cidade, né? Então, somos completamente a favor de tudo que a professora falou, apenas assim, não estamos conseguindo implantar na velocidade que nós gostaríamos de estar implantando. Secretária, e a questão das ciclovias? A gente aqui na universidade, muita gente vem de bicicleta à universidade e reclama do perigo que é, às vezes, ter que pedalar no meio dos carros, da falta de ciclovias que estão apenas em alguns dos pontos centrais da cidade. Então, a questão das ciclovias, nós temos que criar uma malha cicloviária, não é só fazer uma ciclovia. Hoje se critica as ciclovias existentes porque elas são isoladas, mas não é para ser assim. Essas ciclovias vão se conectar e nós vamos ter, então, uma malha cicloviária. A nossa meta é pelo menos 100 quilômetros de ciclovias, né, nos próximos 3 anos. Né? Só uma complementação, isso que o secretário falou é muito importante da questão das ciclovias, e a gente costuma planejar a cidade, né, fazendo uma compatibilização entre os modos e as distâncias. A gente costuma dizer que pequenas distâncias precisam ser percorridas a pé, né? Então aí a necessidade de calçadas com qualidade. Médias distâncias de bicicleta, né? Inclusive para você chegar a um terminal de ônibus. E já grandes distâncias por transporte público. Então, quando você tem uma malha que se conecta
e começa a funcionar de forma integrada, os deslocamentos tendem a ser mais rápidos e de melhor qualidade. E complementando também a fala do secretário sobre os corredores, é muito importante que esses corredores, né, preferenciais de transporte público venham acompanhados daqueles elementos fundamentais para a qualidade de vida de todo mundo, né, que é o quê? A calçada acessível, o ponto de ônibus adequado, com informação, a fiscalização eletrônica, né, a ciclovia, no caso de alguns corredores, quando é possível. Então, o corredor preferencial hoje é um exemplo de como você consegue compatibilizar diversos modos na mesma via e trazer uma melhoria para todos esses modos. Bom, há uma discussão da implementação do VLT, também muitas pessoas acreditam na necessidade da implantação de um metrô em Goiânia. A senhora vê isso como factível? É necessário? Essa questão do metrô sempre é polêmica, né? E é engraçado que hoje os países da Europa, por exemplo, eles estão preconizando de que não se adote mais metrô, porque é uma infraestrutura cara, né, um modo muito caro, tanto para a implementação quanto para a operação. E a própria Europa vem se reinventando na questão do VLT, que é um metrô leve, né, muito mais barato, e na questão dos próprios corredores de ônibus. Então, assim, se lá eles chegaram ao ponto de analisar, né, e ver que não dá certo, que é insustentável financeiramente, será que é uma solução que a gente deve adotar aqui? Agora, eu acredito que para o porte de Goiânia, para o porte da região metropolitana hoje, né, você não pode esperar um metrô ficar pronto. A gente fala de um metrô daqui a 10, 15 anos. E a cidade, a região metropolitana não pode esperar esse tempo todo para melhorar a mobilidade. Então, por isso que eu sou, né, a favor dos corredores preferenciais, do BRT, né, que está sendo previsto no eixo norte-sul, e também do VLT no eixo leste-oeste. Então, a partir do momento que a gente tem, né, o VLT no eixo leste-oeste, o BRT no eixo norte-sul e uma malha da cidade permeada por esses corredores preferenciais, e você integra esses três modos de transporte, a gente está falando sim em melhoria da mobilidade sem aquele metrô convencional que opera no subterrâneo. Sobre o metrô, a professora falou bem, mas eu gostaria de enfatizar o seguinte, a questão do custo-benefício. Então, 1 quilômetro de metrô, ele tem um custo quase na faixa de 500 milhões de dólares. Né? E as grandes cidades do mundo têm em torno de 400 quilômetros de metrô. E São Paulo, que é a cidade brasileira que tem a maior malha metroviária, ela demorou 40 anos para ter 70 quilômetros de metrô. Então, nesse ritmo, né, São Paulo ia demorar 400 anos para ter 400 quilômetros de metrô. Então, o metrô, sem dúvida, é um transporte eficiente, mas ele é inviável para cidades de médio porte, como é o caso de Goiânia, inclusive pela densidade habitacional. Goiânia tem uma densidade de 1.800 habitantes por quilômetro quadrado, que é muito baixo. Então, mostra que Goiânia é uma cidade muito espalhada e isso não proporciona uma demanda de passageiros para operar com eficiência uma linha de metrô. Então, a solução é o que o arquiteto Jaime Lerner diz, que é metronizar o ônibus. O que significa metronizar o ônibus? Significa você colocar o ônibus numa faixa exclusiva, que ele vai ter uma eficiência de transporte satisfatória para o porte da cidade. Então, uma linha de ônibus, como o eixo Anhanguera, por exemplo, ele tem uma alta eficiência de transportar passageiros por hora. E se nós tivermos outras semelhantes ao eixo Anhanguera ou o caso do eixo T63, que é um eixo preferencial, o Anhanguera é um eixo exclusivo, nós vamos ter a mesma eficiência de transporte com um custo 10 vezes menor do que o do metrô. A gente costuma dizer que se o montante previsto para um metrô fosse investido no transporte, né, e na mobilidade em Goiânia, você resolveria todos os modos com muito menos do que você gastaria para fazer uma linha de metrô. Né? Então, e uma linha a gente sabe que não resolve, você resolveria com uma malha. Então não é melhor a gente realmente priorizar e efetivar o que a gente tem de potencial ao invés de buscar uma única linha? E a questão do VLT, como é que anda, secretário? Você poderia falar um pouquinho para a gente da implantação? Realmente vai sair? O VLT ele é um projeto do governo do estado, porque no nosso sistema de transportes, o eixo Anhanguera, que é o eixo leste-oeste, é operado pela Metrobus, que é uma empresa do governo do estado. Nós participamos da CDTC, que é a Câmara Técnica do Transporte Coletivo, e sempre esse assunto é debatido na CDTC e o projeto está avançando. Então, eles estão agora numa fase de
final de elaboração para publicação do edital, né? Então, acredita-se que é um projeto que vai ser levado adiante, vai ser implantado de fato. Bom, para finalizar um pouquinho, mudando só um pouco de assunto, a senhora falou a respeito do plano diretor de 2007. Atualmente houve uma grande discussão a respeito do novo plano diretor de Goiânia. O que a senhora acha sobre esse plano? Alguns professores que a gente entrevistou também da área da arquitetura, da área das ciências ambientais, sociais, acreditam que esse plano traz alguns retrocessos para Goiânia. Como a senhora avalia? Eu gosto muito do plano de 2007. Eu acho uma lei ainda ousada, apesar de estarmos em 2013. Só que o grande problema é que, né, a maioria das questões não foram implementadas. E sempre que a gente fala de um processo de planejamento, ele pressupõe um diagnóstico, na elaboração de um plano, a implementação e a avaliação. Eu acho que já passou da hora da gente fazer a avaliação do plano diretor de 2007, ver o que aconteceu, o que não aconteceu, e aí sim repensar a cidade. Então, acho que sem fazer a avaliação minuciosa, né, do rebatimento da lei no território, a gente não tem como avançar para uma revisão. E o senhor, secretário, como é que avalia esse processo? Não, na verdade, o que está em vigor é o plano diretor de 2007. Esta polêmica que aconteceu agora foram com relação a alguns pontos, né, que foram modificados no plano diretor. E, na nossa visão, são modificações necessárias, né, porque o plano diretor de 2007, apesar de ser muito bom, ele peca em alguns pontos e foi justamente o que se tentou corrigir com essa atualização que foi feita agora, que inclusive está judicializada a questão, né? Ele não está sendo aplicado o que foi modificado, mas essa revisão ampla do plano de 2007, ela vai ser executada em 2017, quando ele completar 10 anos de funcionamento, aí de fato vai ser feita uma ampla revisão e verificar o que precisa, o que não precisa ser modificado no plano diretor. Bom, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Agradeço muito, secretário, novamente por estar aqui para falar com a gente sobre Goiânia. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado e estou sempre lá à disposição de vocês. Obrigada também, professora, por também falar com a gente novamente aqui no programa, trazer mais um pouco sobre a sua pesquisa. Obrigada novamente. Obrigada pela oportunidade e parabéns pelo programa. Bom, e o programa de hoje chega ao fim, como sempre, celebrando e discutindo a cidade de Goiânia, que fez 80 anos. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas, da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail do programa ou então para as redes sociais. Você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. E eu te espero na próxima semana, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, agora às 7 horas da noite. Não perca o Conexões e uma ótima semana para você.